Hoje, nossos alunos do terceiro ano do Colégio Intentos têm a honra de entrevistar o professor doutor Paulo Alfredo, coordenador do curso de Ciências Biológicas da Unespar, para falar sobre dois grandes desafios globais, a ODS 6 e a ODS 7, que tratam da água potável, do saneamento e da energia limpa. Este podcast, intitulado Intentos em Ação, Vozes pela Sustentabilidade, tem o apoio do Instituto Federal do Paraná na gravação e produção. O projeto está vinculado à disciplina de redação, configurando-se como uma prática viva de proposta de intervenção, tão estudada e exercitada nos textos, mas que agora ganha forma na ação concreta dos estudantes. Assim, escola, instituto e universidade se unem em prol da sustentabilidade. Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, gostaríamos de agradecer ao IFPR, em nome do professor Felipe Bonifácio, que gentilmente cedeu espaço e os recursos que a gente precisava para a gravação desse podcast. Também agradecemos e damos as boas-vindas ao professor Paulo, que aceitou nosso convite para participar dessa conversa. Opa, muito obrigado pelo convite a todos, Colégio Intentos, professora Vanessa, vocês que estão aqui hoje comigo aqui. Nós vamos fazer uma conversa bem bacana, viu? Tenho certeza que todos vão gostar. Sim. Bom, antes de começar, vou apresentar brevemente o nosso convidado, o professor Paulo Alfredo Feitosa, que possui graduação, mestrado, doutorado e é pós-graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Maringá. É professor na Universidade Estadual do Paraná, Unespar, aqui no campo de Paranavaí, né, professor? Sim. Onde coordena o curso de Ciências Biológicas. Sua trajetória acadêmica e científica é marcada por pesquisas na área de bioquímica, com ênfase no metabolismo e na bioenergética, abordando temas como alelopatia, professor? Isso mesmo. Crescimento vegetal, juglona e raízes. Além disso, é idealizador e coordenador no canal Biologando Unespar, no YouTube. É isso aí, tudo certinho. Então, para iniciar a nossa conversa, é importante situar e ouvir sobre um pouco das ODS, né? Que é a sigla para a gente falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e elas representam metas globais que visam construir um futuro mais justo para as pessoas que não acabam por não tendo acesso ao que necessitam, mais equilibrado e sustentável. Dentre elas, a gente vai trabalhar a ODS 6, que trata da garantia da água potável e saneamento para todos, o que a gente vê que é uma luta e que muitos lugares não possuem, e da ODS 7, que busca assegurar o direito e acesso à energia limpa e acessível, que é indispensável para o desenvolvimento econômico e da redução da pobreza, visto que hoje em dia muitos dos trabalhos precisam do EAD, precisam da parte do trabalhar no computador, como a gente pode ver no desenvolvimento econômico e na proteção do planeta. E em conjunto a essas metas, a gente lembra que sempre tem que se cuidar da água e investir em energia sustentável, que na verdade é cuidar da vida e do futuro da humanidade. Bruno? Otávio. Tá, comecei errado já aqui. Então estamos trocados aqui. Então é o Otávio, Bruno e Murilo. Tá, Otávio, Bruno, Murilo. Otávio. Sim, senhor. A ONU, ela vem tentado há muito tempo estipular planos, não é, que envolvam os países em prol, principalmente, da sustentabilidade. Tá? Sim. Nós vivemos num mundo no qual o poder econômico, então o lucro, ele acaba falando mais alto. E as pessoas, elas acabam não tendo muita opção no seu dia a dia, até porque, muitas vezes, produtos que são vendidos no qual as empresas elas têm uma pegada mais ecológica, acabam sendo mais caros. Né? E, às vezes, outros produtos que são oferecidos, não tão sustentáveis, são mais baratos. Sim. Então, o que acontece? No dia a dia, se a gente pudesse saber, né, quais são as empresas, né, quais são as estratégias que são utilizadas, né, por essas empresas para oferecer produtos para nós com responsabilidade ambiental, diminuindo a pegada de carbono, o impacto no planeta, muitas pessoas optariam por consumir de forma consciente.
né, tentando respeitar aí o máximo possível o meio ambiente. Para alguns países, você adotar estratégias ecologicamente responsáveis acaba implicando em redução de ganhos, de lucros. Sim. Então, a ONU ela tem muito problema, porque essas estratégias, muitas vezes, acabam incomodando grandes países como os Estados Unidos. Tá? Então, em outros momentos, os Estados Unidos, né, o próprio protocolo de Kyoto, que é um termo anterior ao das ODS, que nós estamos falando, né, da Agenda 30 da ONU, foi super sabotado pelos Estados Unidos. Tá? A própria Agenda 30, né, os Estados Unidos ele não se envolveu tanto, né, como outros países, se comprometendo principalmente com a redução da poluição e a diminuição da pobreza. Tá? Então, o que acontece se a gente parar para pensar? Né? Essas estratégias, né, então, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, o nome ODS, né, Objetivo de Desenvolvimento Sustentáveis, nada mais são que planos de ação. É um jeito que a ONU achou, né, são 17 ODS, digo de passagem, né, para que fique registrado cada uma delas como um carimbo, como uma marca. Né? Então, quando nós estamos trabalhando nesse plano de ação, por exemplo aqui, né, a ODS 6, que é água potável e saneamento, então o que nós queremos com esse plano de ação? Qual é o nosso enfoque? Então, foi pensado dessa forma, porque você falar de meio ambiente, falar de problemas ambientais, é algo muito complexo. Né? E eles desdobram em problemas sociais, né, entre outros problemas. Então, tecnicamente, eles subdividiram em objetivos, né, de sustentabilidade. E é isso que nós vamos estar conversando hoje aqui. Né? Então, você me perguntou o que eu achava no começo. Né? Eu vou te responder agora. Não existe como a gente pensar num futuro para a espécie humana nesse planeta. Eu estou falando espécie humana porque nós temos que entender que nós coexistimos com outras espécimes. Né? Nós não somos a espécime ápice, o apogeu, né, tudo gira ao nosso redor. Isso é uma ilusão que foi implantada. Nós convivemos com outras espécimes nesse planeta de plantas, de animais, de fungos, de micro-organismos. E se essas espécimes entrarem em extinção, muitas delas, o nosso estilo de vida hoje, que a gente conhece, pode ser abalado. Né? Os cientistas não têm... Vou dar um exemplo para vocês. Os cientistas não têm a noção completa o que aconteceria com o planeta se as abelhas desaparecessem. E com a quantidade de pesticidas, né, os chamados agrotóxicos que nós estamos usando, nós estamos vendo uma redução muito grande da população delas. Né? Então, o que aconteceria se nós tivéssemos uma quebra, por exemplo, né, na polinização das plantas do mundo? Né? Como que seria a quebra de produção agrícola? Porque eles também são importantes na produção agrícola. Né? Então, a gente desconhece. E é esse ponto que a gente tem que salientar. Né? Quando a gente entende que a gente faz parte de um processo maior, que nós não somos uma espécie única, que a gente compartilha esse planeta com outras espécies e temos que respeitar todas elas, né? É a forma que a gente prevê, né, que a existência humana seja prolongada nesse planeta. Somos parte de um todo, né, professor? Somos parte de um todo. E você acha que elas vão conseguir ser alcançadas, professor, tipo, até 2030, que é até 2030, né, que é o plano, né, das ODS? Olha, eu vou ser bem sincero. Pela experiência anterior do protocolo de Kyoto e toda a confusão que deu, eu vou dizer para você, eu tenho comigo isso, tá? Que quando eles proporam, eles já sabiam que não seriam atingidas, certo? Porque você tem que imaginar um mundo muito colorido, coisas muito artificiais, né? Para que todo mundo, todos os governantes seguissem a risca ali, é algo muito perfeito, assim, é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu penso até na Helena Collodi, né? Às vezes eu pintei o céu no muro e tive as estrelas ao alcance da mão. Então, muitas vezes, a gente tem que sonhar alto para chegar no lugar mais longe. Se eu pensasse apenas numa coisa fosse possível, talvez nem isso a gente conseguiria fazer. Quando a gente estipula algo muito maior, às vezes até inatingível, a gente vai chegar num lugar que a gente não tinha pensado que poderia chegar. Então, eu acho que isso é muito importante. Mesmo algumas coisas não sendo possíveis desde a sua concepção, não é como você vai zerar, por exemplo, a pobreza no mundo, não é, em tão pouco tempo. Não é muito difícil, mas com certeza,
muito mais pessoas vão ter qualidade de vida que se alguém não tivesse sonhado isso, né? Hoje em dia, hoje em dia não, né? Durante a história a gente enfrentou muitas dificuldades em relação a manter essas que foram estipuladas ODS, por exemplo, por conta de grandes superpotências que a gente fala, né? Como os Estados Unidos, China, que não se predispõem. Você acha que poderia ser utilizado algum tratado para que possam ser estipulados deveres a esses países? Porque China, por exemplo, emite diversos gases que foram a camada de ozônio. Estados Unidos não concordam com esse plano. Existe, por exemplo, um acordo que poderia ser feito com esses países para que os outros pudessem sancionar isso? Então, sabe que a sua pergunta é muito difícil, viu? É muito difícil. É muito complicada. Por quê? Deixa eu te explicar. Na verdade, a gente consegue visualizar, a gente consegue entender o mundo como se fosse um tabuleiro de xadrez, 2 jogadas na nossa frente. Enquanto esses países eles estão vendo o jogo, às vezes 30, 40 jogadas na frente. Tá? Enquanto, de repente, a gente fala, tem que diminuir tantos por cento a emissão de gás carbônico. Né? Por exemplo, os Estados Unidos ele já vê que, de repente, se ele fizer isso, a China passa ele em tanto tempo. E ele não vai conseguir se manter no poder. Entende? Então, esses países eles trabalham, todos eles, né, tentando prever situações econômicas e tentando manter a sua hegemonia, o seu campo de dominância. Né? E a questão ambiental ela está permeando tudo isso. Né? Por quê? Porque, às vezes, um furacão passa, por exemplo, nos estados como Katrina, passou um tempo atrás lá, lembrando, olha, não é? Vocês fazem parte do mundo também. Né? E, ao mesmo tempo, eu estou dando esse exemplo desse furacão que passou, porque ele é fruto de um desequilíbrio ambiental. Né? Então, nós sabemos que o aumento da temperatura global, o aquecimento global, né, como a gente chama, ele está cada vez mais alimentando as tempestades. Então, furacões, tufões e ciclones extratropicais são as mesmas coisas. Tá? Só que ciclone extratropical é chamado aqui na região sul, tufão na Ásia, né, e furacão na região ali dos Estados Unidos, Europa. Tal. Então, o que acontece tecnicamente? Essas grandes tempestades elas ganham mais força em modelos climáticos com temperatura mais elevada. Tá? E tecnicamente, está impactando todo mundo. Todo mundo vai sofrer aqui no planeta. Da pessoa mais simples à pessoa mais rica. Entretanto, a pessoa mais simples ela não vai ter para onde correr. Às vezes, a casa dela que estava na beira de um barranco, que perdeu, é toda a vida dela e ela não vai se levantar de novo. Tá? Ela foi jogada à pobreza e não vai ter chance. Ao passo que uma pessoa que, de repente, ela é mais rica, daqui a pouco, em um mês, ela já comprou tudo de novo, já começou a construir. Então, isso é um dilema, mas todos nós vamos pagar. Né? Entretanto, uma coisa interessante que eu vejo, assim, quando a gente tem esses eventos climáticos, né, eu volto a salientar, existem vários, né, mas o Katrina foi o primeiro que chamou a atenção. Né? Como, por exemplo, os Estados Unidos, sendo tão hegemônico, tendo um poder militar tão organizado, demorou tanto tempo para socorrer os seus próprios cidadãos dentro do seu país. Certo? Levar água potável, restabelecer a ordem, porque começou a ter saque, um monte de situações perigosas lá, né? Assaltos. Né? Então, a gente prevê que nenhum país, por mais que esteja, na verdade, preparado, né? Se diz preparado, tem noção do que são eventos climáticos em escala global, não é? Potencialmente nocivo, por exemplo, à produção agrícola. Eu falei do Katrina agora para vocês, mas se de repente for um evento que destrua boa parte da produção de alimento do mundo, aí como é que a gente fica? A gente tem o plano B? Todo mundo vai conseguir comer alga dos oceanos? Né? Então, assim, a gente nem está acostumado com determinados tipos de alimento que teremos que comer. Né? E será que tem desdobramento em guerra? Será que não tem? Então, nós vivemos hoje numa situação, né, a realidade é essa, que se a Agenda 30 da ONU não for respeitada, né, e outros acordos, que vai ter que ter outro a partir de 2030, né, eles não forem respeitados, nós estamos num limite muito tênue de estar num ponto sem retorno. Tá? E aí nós não temos mais o que fazer. Né? Existem gatilhos climáticos, gatilhos no nosso planeta que os próprios cientistas desconhecem. Né? Vou dar um exemplo para vocês. O aumento do nível dos oceanos. Né? Todo mundo sabe que a Amazônia, na verdade, é uma planície ali.
Tá? Tanto é que tem a pororoca, que é uma onda gigante, né? Devido lá a uma vez por mês, basicamente, né? Conforme os ciclos lunares e algumas épocas do ano um pouco mais, você tem uma onda de água salgada, né? Que acaba empurrando o rio no sentido inverso, né? E forma uma onda que dura ali 30, 40 minutos, chamado pororoca. Tá? Então, isso mostra, na verdade, que o desnível do rio Amazonas para o oceano é muito pouco. Se o nível do oceano subir muito, o que vai acontecer se essa água salgada inundar a planície amazônica? A maior floresta do mundo, que tira dióxido de carbono da atmosfera e estoca, vai passar a liberar, porque ela vai morrer. E esse é um ponto chamado de gatilho sem volta. Certo? Quando isso acontecer, não tem mais. A gente perdeu o controle sobre o clima. Tá? Então, existem outros pontos também, como a questão das algas dos oceanos, a poluição, né, o microplástico, que é uma questão também assim, bem complexa. Hoje nós temos microplástico no nosso corpo, no cérebro, né, em alguns órgãos acumulados, a gente nem sabe. Tá? Então, para aumentar a produção agrícola por conta do aumento da população, né, humana, a gente teve que diminuir a qualidade do alimento, né, e para aumentar a quantidade. Então, nós intoxicamos o meio ambiente com pesticidas. O próprio Congresso norte-americano ele admitiu que o aumento em demasia dos casos de autismo está ligado à liberação de pesticida no meio ambiente, principalmente na água. Tá? Então, eles estão fazendo um estudo muito, muito sério nos Estados Unidos, comparando com outros países, como, por exemplo, Cuba, que o índice é muito baixo, China, que o índice é muito baixo. Tá? Então, cada país, na verdade, ele tem digamos assim, um costume alimentar, um costume social, cultural, né? E isso tem reflexo na qualidade de vida das suas pessoas, né? da sua população. Né? E aí, esse desdobrar, na verdade, implica como? Implica no respeito que as pessoas têm para com o meio ambiente, certo? E a qualidade de vida deles. Tá? Então, os países que respeitarem melhor o meio ambiente, os países que conseguirem, na verdade, ter uma harmonia, né, da sua população vivendo com a natureza, eu acho que até a saúde mental, além da saúde física, a saúde mental, na verdade, das pessoas, né, vai ser totalmente diferente. Tá? Professor, eu queria voltar na ODS 6, que ela trata da garantia de água potável e saneamento básico para todos. Eu queria perguntar, então, qual que é a importância do acesso à água potável e ao saneamento básico, não só para a saúde humana, mas também para o equilíbrio ambiental. Pois é, a água, na verdade, é primordial. Né? Se a gente pensar na NASA para procurar vida em outro planeta, o pontapé inicial é a existência de água. Se não tem água, não tem nem como a gente pensar em a possibilidade de vida em outro planeta. Né? Então, a vida no nosso planeta e a qualidade dela está intimamente ligada com a água que a gente tem à disposição, certo? E como que está essa água, tá? Só para você ter uma ideia, né, falando aqui alguns dados para vocês aqui, até mesmo aqui no Brasil, tá? 49 milhões de pessoas não têm acesso ao saneamento básico, tá? 52%, né, tem acesso ao esgoto e 44,8% não tem. Mas o que tem o problema do esgoto, já que a gente está falando da água? Porque justamente esse esgoto ele acaba sendo lançado, devolvido a afluentes, que muitas vezes vão ser utilizados mais para frente em outra cidade. Então já vai pegar uma água contaminada. Se você pegar o rio Tietê, da nascente dele até a foz, né, você vai perceber que você tem mais de 15 cidades utilizando essa água. Tá? Pequenos lugarejos e tudo mais. Só que você capta a água, você produz o esgoto e você joga o esgoto no riozinho, no afluente ali. Outra cidade na frente, outro município, vai ter que tratar essa água. E assim vai indo. E a gente, muitas vezes, faz o tratamento da água primário. Não é que você está pensando nas bactérias, coliformes fecais, né? Mas, por exemplo, existem coisas que ficariam muito caras de tratar. Em Curitiba, por exemplo, aqui no estado do Paraná, tá? Tem uma amiga minha que ela está na Federal do Paraná, ela fez estudos, participou de estudos, ela estava me contando que a quantidade de estrógeno, certo? De pílulas anticoncepcionais, né? Que se encontra na água hoje em dia, né? É muito maior do que há 15, 20 anos atrás. Isso já acaba implicando, né? Até na saúde humana, tá? Então, imagina só que loucura isso. E não tem como você tirar isso da água, não tem como você tratar, é muito caro. Não é que não tem, teria, né? Mas não, fica muito caro esse tipo de tratamento da água.
Então, se a gente tivesse uma responsabilidade maior com a utilização da água, eu me recordo assim que uma vez eu estava estudando com meu filho e tinha no livro lá uma referência a um filósofo grego, e ele dizendo assim, filósofo grego, hein, lá na Grécia, imagina, não devemos jogar as nossas fezes na água e depois consumi-las. Devemos cuidar da água, né, que bebemos. Tá, isso aí antes de Cristo, né? E a gente vai para a praia no final do ano, você está andando com a família na areia, você passa por quase que um esgoto a céu aberto, jogando, né, esgoto no mar, que você está se banhando. Balneário Camboriú mesmo tem diversas praias que a água do esgoto desemboca diretamente no mar e as pessoas entram. Também. Eu mesmo já peguei doença. Eu também, essas férias foi terrível. Todo mundo ficou doente lá em casa, lá, não sei vocês, né? Como é que vocês veem? Já passaram pegaram uma doença pela água, sim. já? Já. Quase toda vez que fui pra praia. Graças a Deus só me aconteceu uma vez, mas não foi legal. Professor, você acha que tipo, esses são um dos principais desafios que o Brasil enfrenta nessa área hoje? Esse é um deles? Esse é um deles. Porque se a gente parar para pensar, não é? A gente está falando aqui, mas na região norte, que nem tem tanta gente para poluir, só que você tem garimpos ilegais. Né? Então você tem lá, principalmente a questão, né, do mercúrio que é lançado na água. E isso é muito preocupante porque o ciclo dele no corpo dos organismos é muito grande. Né? Então você tem lá, ele acaba entrando nas teias e cadeias alimentares, né, nos peixes e outros animais ali da fauna aquática, né? E quando esses animais morrem, eles devolvem o mercúrio para o meio. Então, para você retirar ele, para ser processado pelo meio ambiente, demora muito tempo. Né? E ele causa um estrago muito grande no nosso sistema nervoso central, por exemplo. Né? Você pega, por exemplo, a questão da cólera. No mundo como um todo, ainda se morre, né? Muita gente morre de cólera. Né? E você consegue imaginar? Você consegue tomar, por exemplo, um tubo de água de 20 litros em praticamente aí 2 dias? Tem 20 litros de água. Né? Para uma pessoa sadia é muito difícil, né? Agora imagina, por exemplo, uma pessoa que está com cólera, entre vômito e diarreia, ela enche um tubo daquele de 20 litros, entre vômito e diarreia, em 2 dias. Então, assim, principalmente criança não resiste, morre muito rapidamente. Tá? Então, é bem complicado, porque são doenças que a gente fica triste, porque não se deveria ter óbito ou pessoas morrendo, né, com o grau de avanço que nós temos tecnológico. Coisas que um simples antibiótico iria curar. Né? E a gente percebe que, na verdade, existe uma desigualdade muito grande entre países, entre o tratamento da água, como eu falei para vocês. Então, a qualidade da água para o desenvolvimento do Brasil, você precisa de uma população sadia trabalhando, certo? Isso vai desonerar o sistema de saúde, entre outras coisas. Né? E é o começo. Né? Principalmente, você tem que ter pelo menos uma água de qualidade. Sim. E o Brasil tinha muito. Os nossos rios eles eram maravilhosos. Nós estamos perdendo, degradando, né, de forma muito rápida. Né? Professor, então, a gente já, como havia dito anteriormente, a gente falou sobre empresas que desembocam seus lixos na água e reutiliza como água potável, se quer como se fosse própria para banho. Essas são muito difíceis de se moldar, né? Nosso papel aqui é muito difícil de moldar essas empresas, até porque a gente não consegue ter um acesso comum a o dono ou qualquer pessoa que possa ser apresentado numa palestra ou coisas do tipo. Mas a população em geral, com boas práticas na comunidade, como escolas e no município mesmo, poderia melhorar o acesso à água no saneamento dessa forma? Sim. Na verdade, eu sempre tento explicar para as pessoas que tem as grandes empresas que poluem, Sim. certo? Mas a gente não tem noção que como as pequenas atitudes da gente, num conjunto de população grande, causam um impacto até maior que o das empresas. Tá? A gente teve um evento esses dias na universidade lá e foi distribuído copinho plástico para os alunos. Foi a amostra de profissões. Né, tal, né? Então, acontece das pessoas, às vezes, precisarem, estar no lugar, e você precisa tomar água, tem sede, tudo tem que disponibilizar. Né? E, no final do evento, a gente percebeu a montanha de copinhos que nós tínhamos. Né? Às vezes, foi utilizado uma única vez. A pessoa tomou só um gole de água, vamos colocar assim, né? E já gerou um resíduo
que vai demorar dezenas de anos para ser degradado no meio ambiente, né? Então, se a gente parar para pensar, certo? A questão será que não tem uma maneira mais eficiente para lavar o carro? Será que eu preciso ficar meia hora no banho? Será que, de repente, a empresa que eu estou comprando tal produto, a calça jeans, não é? Aquele efeito desbotado, se vocês souberem quantos milhares de litros de água são necessários para dar um efeito de desbotado na calça jeans? Então, quando a gente começa a entender um pouco como que o mundo funciona, como que a vida funciona, né? E será que eu precisaria disso? Né? E será que eu precisaria consumir tanto? Entende? Porque assim, é muito louco, né? Toda a sociedade ela gira hoje em dia te prometendo coisas. Você vai ser feliz se você tiver esse iPhone. Você vai ser feliz se você tiver esse computador. Você vai ser feliz se você tiver essa roupa. Você vai ser feliz se você tiver esse tênis. Né? Mas será que isso é verdade? Né? Será que tem alguma coisa que paga você ver o nascer do sol, você ver o pôr do sol? Será que se você um dia sentar e olhar as estrelas no céu à noite e se pensasse assim, e se eu ficar sabendo que hoje é o último dia da minha vida? Eu tenho certeza que você ia contemplar o céu de uma forma diferente. Falar assim, nossa, é tão lindo e eu estou reparando nesse céu hoje. Tá? Então, eu penso assim, os momentos em família que a gente tem, com pai, com mãe, com primo, né? Aqueles momentos que a gente tem são os mais importantes. Sim. Então, você não precisa ter a melhor chuteira. Você tem que ter o melhor amigo teu para jogar bola com você. Entende? Tudo na vida a gente tem que ter outros olhos. Eu estava comentando aqui antes do podcast, né? Tem um professor amigo meu que eu gosto muito chamado Nailor. Ele tem um livro chamado Olhar e Ver. Né? Uma coisa é você olhar, outra coisa é você ver. Então, quando a gente começar a reparar, ver que a gente não precisa de tantas coisas, o que a gente precisa é de mais momentos felizes, né? E vou dizer para vocês, vou dizer mais, até você me perguntou, eu vou até inverter. A indústria, ela está, na verdade, apavorada, viu? Porque a gente sempre foi vendido um sonho, assim, ó, você tem que ter tua casa, tem que ter teu carro, tem que ter... E os meninos hoje, não, eu quero meu patinete elétrico. Eu estou feliz com meu pai, não precisa ter um carro. Né? Então, assim, você tem um carro a combustão, já tem um certo impacto. Você tem um carro elétrico, é menos, mas também tem impacto. E você tem um patinete muito melhor. Então, eu acredito mais na geração de hoje, porque a geração de hoje, ela quer ser feliz, ela quer curtir mais, quer aproveitar. Não faz sentido você acumular um monte de coisa, prejudicar o meio ambiente, e aquilo não fazer sentido na sua vida. Você vai... Porque ninguém vai ter, né, vai levar isso para o pós-mortem, né? Então, nesse sentido, eu acredito muito na geração de hoje. Tá? Eu queria perguntar isso mesmo. O senhor acha que é algo reversível, essa crise do consumismo? Porque é algo que eu tenho 17 anos e desde que eu nasci a sociedade sempre virou em torno de quem tem o melhor carro, a bolsa mais cara, coisas do tipo. Você acha mesmo que essa nova geração ela pode mudar isso, então? Eu acho que pode, eu acredito, sabe? Eu acho que se a gente perder a fé nas novas gerações, eu acho que aí, na verdade, a gente acaba não tendo nem jeito de sonhar mais, né? Agora, em que momento que você acaba, na verdade, percebendo que está mudando as coisas? Tá? Quando a gente percebe, como eu estava falando para vocês, né? Por que eu preciso ter uma casa? Se eu posso alugar uma casa e, de repente, eu não estou feliz aqui, eu posso morar em outro local. Eu posso... Por que eu preciso ter um carro? Tá, mas a roupa, o pessoal ainda... Eu quero ter meu iPhone, eu quero ter... Tudo bem, mas vai chegar um dia que você vai olhar para ele, né? Isso vai... O Instagram mesmo, gente. Desculpa, vamos falar a verdade aqui, tal, tudo, tá? As pessoas ficam batendo foto, vendo... Você conhece a pessoa, você convive com a pessoa. A pessoa acaba né? vivendo uma mentira. Ela quer ter mais e mais e ir atrás de coisas fúteis para poder demonstrar para outras pessoas que o que ela tem, o que ela almejou, que eu venci na vida, o que eu alcancei um objetivo, que é uma coisa que possivelmente, ou provavelmente a pessoa nem quis. Foi só a sociedade que impôs na cabeça dela que ela precisava daquilo. Exatamente. E eu acredito nisso. Eu sei que vocês estão olhando assim, mas antes de vocês, quem é mais velho aqui na sala sabe o que eu estou falando, né? Antes de Facebook, se falava no Orkut, que era tipo uma mistura de Instagram com Facebook, sabe? Caiu, ninguém nem sabe o que é isso hoje. Né? O Facebook mesmo já está decadente. MSN né? também. Exatamente.
Então, assim, nós vivemos uma situação hoje, que às vezes a gente está falando que vai passar, né? E eu penso que o jovem, na verdade, ele ainda tem esse poder, porque nós não tínhamos essa consciência no passado. Eu vejo uma geração mais consciente, tá? Eu vejo uma geração também que está sendo seduzida, né, em termos de consumo, muito mais do que nós éramos. Mas eu também vejo que, quando eles vão trabalhar, por exemplo, né, a gente trabalhava e nos questionava as coisas, porque não entrava numa empresa. Né? O jovem não, ele quer saber, mas por que eu tenho que fazer tudo isso? E quando que eu vou descansar? Mas para que a gente não pode fazer de um jeito mais simples? Né? E como é que eu vou ser feliz aqui? Eles procuram empregos para serem felizes. Não interessa se vão ganhar muito menos. Tá? Interessa que eu estou fazendo alguma coisa que faz sentido para a minha vida. Nós não tínhamos coragem de fazer isso. E essa geração tem. Então, assim, existem pontos negativos em todas as gerações. Mas eu vejo hoje mais ponto positivo nessa geração que está vindo, né, do que nós que fomos condicionados a servir o mundo que estava posto. Né? Então, eu acho que isso é bem diferente mesmo. Professor, indo para a ODS 7, que trata sobre energia acessível e limpa, por que é importante a gente garantir esse tipo de energia para o futuro do planeta? Pois é. Outra pergunta complexa, né? Pois é. Vamos lá. Pessoal, essa questão da energia, na verdade, ela vai muito além do que a gente está acostumado e até do que a gente, na verdade, está preparado para entender. Tá? Porque a gente pensa que existe um mundo e que tem energia no mundo, né? Mas um dia vocês vão estudar, não sei qual é a formação de vocês, estou vendo que você está com a camiseta do Clube da Matemática, né? Estou. Tem a segunda Olimpíada em Tentos, Natal, né? Tem um camarada chamado Albert Einstein, né? E ele tem uma equação da relatividade. E é igual a mc ao quadrado. Né? E é energia, é igual a m, que é matéria, dividido por c, que é a velocidade da luz, ao quadrado. Então, pela equação do Einstein, a gente entende que matéria e energia, eles são, digamos assim, variáveis que elas podem se transformar uma em outra. Tá? Então, quando eu pego, por exemplo, o meu pai vai fazer um churrasco, a gente pega carvão, pega lenha, joga na churrasqueira, eu estou transformando matéria em energia. Tá? Então, na verdade, a gente vive num pulso de energia. Tá? O mundo que a gente conhece é tudo energia, tudo. Tudo é energia. Tá? A gente vive num pulso de energia. Certo? Tá. Por que eu estou falando isso? Para que vocês entendam. Né? É o seguinte, essa questão da energia limpa, né, e renovável, né, se a gente for parar para pensar, porque para que nós possamos viver, nós precisamos de energia. E quando eu falo isso, o que a pessoa pensa? A pessoa pensa lá, a minha casa tem que estar aquecida, o carro tem que ter combustível, né, eu tenho que apertar o botão para acender a lâmpada, certo? Meu fogão elétrico tem que funcionar, né, essas coisas. Mas, na verdade, vai muito além disso. Tá? Por cada batido do coração que vocês, na verdade, têm, né? Cada pensamento que vocês têm é gerado por um lampejo de energia. Você precisou de energia para que aquele fato, fisicamente falando, aquele trabalho acontecesse. Tá? Então, tecnicamente, o que acontece? Para a gente poder transformar uma forma de energia em outra, tá? Para que a gente possa usar no nosso dia a dia, muitas vezes, né, essa energia, ela gera o quê? Ela gera poluição. Vou dar um exemplo para vocês. Tá? Eu preciso de energia elétrica para tomar meu banho na minha casa. Certo? No Brasil, a principal matriz é a hidrelétrica. Tá? Beleza. Entretanto, tem vários países que são termoelétricas. Tá? Aí se queima, por exemplo, combustível fóssil para você produzir energia elétrica. Né? Então, nesse sentido, eu estou gerando um X de poluição para produzir uma forma de energia que eu preciso, que é a eletricidade. Tá? Mas então a hidrelétrica também ela é sem problema nenhum? A hidrelétrica não tem nada? Não, a hidrelétrica ela precisa... Ela precisa de água, ela precisa da parte do hidro para funcionar. A gente já estudou bastante com o nosso professor de geografia, falando que ela mexe bastante em relação ao percurso dos rios e os afluentes que nascem e acabam morrendo ou mudando a pegada do solo do rio, porque elas mexem muito com a passagem de água. Aí acaba com a vida na vida dos animais que
que pertencem lá dentro e dos que precisam para poder beber água e das outras plantas que ficam em volta. Aí acaba mexendo bastante. É isso aí, perfeito. É isso aí mesmo. Você acaba tendo que fazer um reservatório. Esse reservatório vai alterar, né, o padrão de vegetação, né, você vai perder uma grande extensão de área, né, fora que você tem que mexer em curso de rio muitas vezes para poder alimentar de forma satisfatória esse reservatório, né. Então, tecnicamente, você tem, às vezes, que tem que realocar pessoas, tem que... a própria Itaipu aqui, uma cidade inteira teve que ser retirada, um vilarejo que estava próximo ali, que ia ficar abaixo da água, né, do reservatório. Tá? Então, sim, tem impacto. Né? Eólica. Né? Eólica, por exemplo, eu assisti um documentário essa semana que na Bahia, né, tem um parque enorme eólico lá e as pessoas elas estão ficando assim, estão tendo muito problema com o barulho das pás da energia eólica, tá? Porque aquilo fica tanto tempo e a pessoa não consegue dormir, começa a ter estresse, começa a ficar irritado, né? Então tem alguns que tiveram problemas de depressão, suicídio, né? E teve gente que mudou do local porque não suportava mais escutar as pás das hélices lá da energia eólica, né? A pessoa está 5 anos em outro local que não existe o barulho não sai da cabeça dela. Ela está 24 horas escutando aquelas pás. Tá? Então, assim, é complicado, porque se a gente for parar para pensar, não é? Você não tem o impacto, a pegada de carbono, tal, tudo. Mas falar que nada altera, de repente, ali né, a superfície do planeta, o modo de vida dos seres vivos, tal. Já é mentira. Tá? É mentira, tá? Para Então, você, seria esses seriam os maiores obstáculos, então, para essa energia, ter energia renovável? Para mim, o maior desafio digamos assim, uma indústria, um mercado pré-estabelecido, certo? Que, na verdade, gira em torno do combustível fóssil. Tá? Nós temos uma matriz energética, nós temos grandes lucros, grandes empresas que ganham com isso, e eles não querem perder essa, digamos assim, essa renda, esses lucros. Né? Então, isso é o maior empecilho. Tá? Vou dar um exemplo para você. O solar. Certo? Pensa comigo. Ó, você poderia ser estimulado as pessoas a colocarem mais energia solar em casa. Tá? Aí, com a energia solar, excedente, se você não usasse em tanto tempo, fica para o governo. Tá? Então, veja, já seria um lucro, porque em vez de eu ter que construir uma hidrelétrica para produzir energia elétrica e tal, tudo, né, as pessoas estão investindo no seu próprio, digamos assim, parque ou micro-usina, né, para a produção. Tá, isso é bom para o governo? É bom para o governo, de certa forma. Mas vamos se desdobrar. Aí começaram a vir os carros elétricos, certo? Eu produzo a minha energia elétrica, sobra um pouco, eu consigo manter o meu carro elétrico. Eu não preciso mais ir no posto de gasolina. Mas aí as ações da Petrobras acabam caindo. Aí quantas vezes ocorre a taxação do combustível no meio do caminho, certo? Sai da refinaria e tudo mais. Isso gera um lucro muito grande, né, para o próprio governo. Tá? Você pega a questão da telefonia, vou dar um exemplo da telefonia, certo? Só para vocês entenderem. Né? Antigamente, a telefonia fixa, nossa, se ganhava muito dinheiro. Aí quando veio o celular, hoje ninguém faz ligação, gente. Você tem um telefone fixo em casa, é só para a pessoa ligar para te oferecer alguma coisa, para te encher a paciência. Aliás, as pessoas se sentem invadidas quando as pessoas ligam hoje. Né? Tudo por mensagem, e quando você tiver um tempo, você responde. Né? Então, nós tivemos uma mudança e essas empresas elas perderam um poder muito grande. Então, claro que ao longo do mundo sempre teve essa troca de poderes, mas sempre se evitou que elas fossem muito rápidas. Tá? Quem está no poder luta o máximo para permanecer. Tá? E hoje o maior empecilho para qualquer avanço de energia renovável é isso, certo? Nós temos países, nós temos empresas que eles vão fazer de tudo para que essa troca não seja tão rápida, tá? Custe o que custar para o meio ambiente, essa é a verdade. Professor, essas empresas realmente a gente sabe que vão tentar se manter no poder e é muito difícil realmente que elas mudem atingindo os lucros delas, porque podem acabar diminuindo. Mas a gente sabe que a gente também pode ter uma mudança individual ou coletivamente, como meu bairro ou meu município, para a questão de contribuir para esses objetivos.
em relação a manter a energia sustentável e limpa. Porque às vezes a gente acaba deixando, sei lá, uma televisão ligada há muito tempo, ou, sei lá, um ar-condicionado ligado por muito tempo. A gente acaba deteriorando o meio para que a gente possa alcançar isso. O que a gente pode conseguir fazer individualmente para poder melhorar isso? Ó, eu acho que você já falou já quase tudo aí, né? Tô brincando. Mas assim, de verdade mesmo, né? A gente tem essa questão, você entrar e estar com a luz acesa no ambiente, eu vejo pelos meus filhos, sabe? É uma luta. Porque eles entendem que é uma coisa natural. Eu saio lá fora, tem o sol, eu entro aqui dentro, tem a luz. Então ele não tem que ficar preocupado, ficar desligando, ligando, ligando, desligando, né? Então, assim, a gente acaba, na verdade, conversando com eles para tentar conscientizar, certo? Essa parte da conscientização, né, da questão de um banho, de você utilizar o equipamento, você, de repente, precisa deixar, o celular já está carregado, está lá na tomada ainda lá, né, o computador você não vai usar, mas o cara não desliga, deixa de um dia para o outro lá, entende? Como você estava falando, né? Isso vai muito do quê? Vai muito do hábito da pessoa, certo? Então, acho que a gente só consegue mudar isso através da educação, né? Você tem que, aquilo tem que ser importante para você, tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, não for importante para você, você não vai mudar, certo? E, na verdade, quando que a gente percebe que as pessoas mudam, né? Quando elas acabam vendo um impacto do estilo de vida dela, né? Existe uma conta, por exemplo, do nosso estilo de vida, quantos planetas Terras a gente precisaria, né? Aí você fica pensando, meu Deus do céu, para eu viver desse jeito, tem alguém que tem que viver com muito menos. Professor, qual o papel das escolas e colégios e das universidades na formação de cidadãos conscientes sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável? Então, eu penso assim, né? Hoje em dia, sendo bem honesto com vocês, né, que eu sou uma pessoa honesta, também teve uma mudança negativa, ao meu ver. As famílias, antigamente, elas entendiam que a questão da educação, você mandava o filho para a escola já educado, né? E hoje eu percebo que é o contrário. As famílias terceirizaram a educação para a escola, para a televisão, né? Querem que todo mundo eduque o filho dele. Mas, na verdade, uma coisa é você chegar em um determinado local, numa universidade, lá você vai para adquirir conhecimento. A educação já deveria ter vindo de casa, certo? Então, isso é uma coisa que eu percebo hoje em dia, que as pessoas, na verdade, muitas vezes, né, elas não estão chegando, né, na universidade ou no ensino médio, né, com a capacidade de conseguir entender a dimensão do outro ser humano que está no lado dele. Tá? Eu falo isso porque como é que a gente vai pensar em termos de sustentabilidade, falar do meio ambiente, se de repente a pessoa não consegue, muitas vezes, suportar ou compreender ou até mesmo tolerar a ideia da pessoa que está ao lado. Tá? E às vezes o professor, coitado, ele está em sala de aula, e ele tem uma quantidade de alunos em níveis de desenvolvimento diferente, certo? E ao mesmo tempo você não consegue, na verdade, para o meio ambiente, para qualquer proposta, a gente pensa em trabalhos coletivos. Tá aí as próprias ODS, que são trabalhos coletivos entre países. Se as pessoas hoje em dia elas estão se afastando mais umas das outras, fica mais difícil até para a gente conseguir ter esses trabalhos, essas dinâmicas coletivas. Tá? Bom, então vamos voltar para responder a pergunta agora. Tá? O que acontece? Eu penso assim, sim, a escola ela deveria ser um local onde essas práticas elas são valorizadas, elas são estimuladas. Né? Então, por exemplo, né, a escola poderia ter um sistema de tratamento de esgoto, por exemplo, daquele autônomo, para mostrar para os alunos um mini tratamento de esgoto? Poderia, os alunos poderiam desenvolver? Poderia. Certo? A questão da separação da água, que ninguém falou muito aqui, já nem conversamos sobre isso. De repente, poderia fazer uma captação de água de chuva e a gente não utilizar a água que vem da água tratada da empresa de saneamento, para não falar nomes, né, que cada estado tem a sua empresa, né? Mas a gente poderia usar a água da empresa de saneamento só para consumo ou coisas ligadas à saúde, tomar um banho, alguma coisa. Agora, para dar descarga, poderia ser uma água da chuva. Lavar um carro poderia ser uma água da chuva. Molhar as plantas é até melhor que seja a água da chuva,
né? Porque daí não tem cloro, não tem flúor, não tem nada, né? Então, nesse sentido, são todas coisas que a gente poderia fazer no colégio, né? Sistemas, são. Entretanto, todas elas permeiam você trabalhar em equipe, né? E hoje em dia está sendo um desafio você conseguir trabalhar em equipe. É um desafio você conseguir tirar a pessoa, de repente, de um computador, de um celular, ó, vamos trabalhar junto, vamos fazer tal coisa. A gente sequer tem um monte de amigos, mas sequer vai na casa deles. Que antigamente a gente fazia trabalho e ia na casa das pessoas, e né, fazia maquete, as coisas. Então, esse é um lado negativo, né, falando para vocês. Tá? Então, tecnicamente, né, sim, permeia a escola, sim, permeia a universidade. Entretanto, nós estamos gastando tempo para educar e criar uma boa convivência que a gente podia estar aproveitando para avançar em outros pontos, como, por exemplo, nessa questão da sustentabilidade. Tá? Eu falo porque, né, eu sei que vocês podem estar achando que eu estou exagerando, alguma coisa, mas a gente faz eventos, por exemplo, uma aula no bosque aqui da cidade e vamos fazer uma limpeza no final. Gente, a gente começa, assim, os meninos brigam tanto entre eles que a gente começa com 40, chega no final você tem 8 limpando, o resto acabou brigando um com o outro e foram embora, abandonaram a atividade. Tá? É impressionante. Né? Então, assim, é complicado porque a gente vê que era um evento de um dia. E quando você tem que fazer alguma coisa, né, voltada para o meio ambiente, como eu estava falando, você criar uma estação de tratamento de esgoto, não é rápido, você demora um mês para fazer isso aí. Né? Ou uma maquete, um jeito de tentar melhorar a questão da água, da utilização da água, também vai demorar. Mas são investimentos que valem a pena. São investimentos que valem a pena. Entretanto, nós temos que imaginar o seguinte, né? A gente não, eu penso assim, certo? E não é só no Brasil, isso é no mundo como um todo, tá? A gente quer fazer as coisas, mas, entretanto, né, eu penso que não tem como você cobrar de uma universidade, de um colégio, certo? Que eduque a pessoa, que tenha que fazer com que as pessoas trabalhem em harmonia, entende? Tem que ter tolerância. Então, eu acho que o ser humano, enquanto o jovem hoje, enquanto percepção, enquanto entender a dimensão do outro, tinha que estar um pouco mais avançado para a gente poder avançar mais nessas questões ambientais. Tá? Então, ao meu ver, sim. Hoje, quem trabalha esses pontos são a universidade e o colégio. Né? Entretanto, não é muito difícil trabalhar. A gente poderia trabalhar de uma forma muito mais fácil se todos viessem preparados de casa. Tá? Professor, queria perguntar nesse assunto. Essa nova geração que não consegue mais fazer um trabalho escolar em grupo direito, quando crescer e entrar para o mercado de trabalho, quando o mundo for movido por essas pessoas, o que acontece? O que você acha que vai acontecer? Pois é, isso aí é outra coisa que eu fico pensando também, sabe? Quanto à questão do... Como eu falei para vocês, todas as gerações têm a questão positiva e lados negativos. Né? Não existe... Eu acho que é igual aquele símbolo do Yin e do Yang, né? Você não tem na gotinha lá toda branca tem um pontinho negro. Sim. E aqui toda negra tem um pontinho branco, né? O símbolo do Yin e do Yang, né? Então não existe uma geração que teve tudo positivo, outra só tudo negativo. Eu acho que é uma miscelânea, né? Entretanto, existem coisas que me preocupam muito, tá? Por exemplo, ao longo da evolução inteira, o ser humano ele conversava. A gente desenvolveu essa habilidade de olhar nos olhos e conversar e tudo mais. Almoçar junto, jantar junto, né? Então são coisas. Hoje em dia as pessoas estão na mesa, às vezes é uma confraternização de colégio e tudo mais, as pessoas estão todas conversando pelo celular. A pessoa está sentada aqui no meu lado, aqui, ó, mas eu não estou mais falando com ele, eu estou no celular, eu estou mandando uma mensagem, eu não sei o quê. Então, assim, é um silêncio. Então tem várias coisas e que estão levando a gente a não conseguir mais trabalhar em equipe. Certo? Só que, assim, sozinho eu consigo ir até ali. Né? Junto, a gente vai muito longe. Né? E a gente não vai conseguir ir muito longe se a gente não conseguir entender que tem que tolerar o outro. Que todo mundo tem, como eu falei para vocês, sabe, defeitos e qualidades. Né? E a gente tem que relevar, às vezes, o defeito da pessoa, né, para entender a dimensão dela, né, para a gente poder conseguir chegar mais longe. Tá? Então, se você me perguntou, não é? O que vai acontecer? Né? Primeiro, né, as empresas elas estão tendo que repensar os seus modelos, tá? Porque não é uma pessoa, são muitas pessoas com o mesmo problema, certo? De convivência. Tá? 2, né? Sempre a pessoa ela é a primeira que vai ser a vítima do processo. Tá? Então, se eu não me dou bem com ninguém, que não sei o que tal, tá, minha família não me educou,
Meu professor não conseguiu corrigir, eu acabei o processo educacional, porque você acaba tudo, você vai ter que ir para o mercado de trabalho. Tá? Não, enquanto o teu professor chega na sala de aula, ele fala assim, olha, Otávio, você tem que pegar, você tem que ser mais compreensivo, você não pode, você tem que trabalhar em equipe, o teu chefe não vai fazer isso. Fala assim, olha, infelizmente, a empresa está com contingência de gastos aqui, não deu certo, tá, Otávio? A vida não é tão boazinha, né? Exatamente. A Entendeu? pessoa se ilude com uma situação que está vivendo desde a infância e quando chega no mercado de trabalho, ou quando chega, sei lá, a ser adulta, ela acaba, com a palavra, quebrando a cara, né? Ela acaba se desiludindo e achando que nada que ela acreditou é verdade. E o problema é que ninguém vai te falar a verdade, entendeu? Então ele vai falar alguma coisa só para você não, meio que acabar de bem, para não falar, mas não vai falar, ô bicho, você chegava aqui de manhã, não respeitava ninguém, você não trabalhava certo, você não sei o quê, ninguém do teu grupo de trabalho te aguenta. O chefe não vai falar isso para você, né? Você entendeu? Então, são coisas que a gente deveria estar trabalhando, né? Tá? Eu estou falando para vocês porque quando a gente fala em meio ambiente, né, a gente está conversando sobre os ODS e tal, tudo. Envolve né? união, né? Envolve união. O maior problema da ONU é a união, é todo mundo envolvido sobre a mesma causa. Sempre foi, o maior problema foi esse. E se a gente começa a falar, mas peraí, mas o país, eles não estão conseguindo trabalhar junto. Tá, mas vamos ver a população, mas a população não está conseguindo trabalhar junto. Ah, mas os jovens não estão conseguindo trabalhar, entende? Aí vem em cascata. Tá? Então, se a gente conseguir mudar essa concepção, a gente conseguir entender, puxa, eu sempre penso assim, não importa que o Otávio ele errou tanto. Ó, isso aqui o Otávio fez muito bem. Certo? Otávio, parabéns, você fez isso assim, tal, não é? Otávio, e se a gente conseguisse fazer isso agora? Eu acho que o maior segredo hoje dos grandes líderes é conseguir motivar as pessoas em prol de uma causa. Entende? Então, o país que mais evoluído será é aquele que conseguir mais engajar a sua população em prol de algumas causas. Tá? Bom, pessoal, o papo tá ótimo, mas é hora de dar tchau. Nós falamos aqui sobre união, né, sobre parceria, e nada mais justo do que esse momento fazer um agradecimento ao professor Paulo, né, que aceitou o convite, gentilmente aqui deu uma aula para os nossos alunos. Então, eu fico muito feliz, muito grata pela sua participação. Agradeço também o Instituto Federal, representado pelo professor Felipe Bonifácio, e também pelo pessoal aqui que ajudou na produção. Agradeço ao Colégio Intentos, né, por ter topado, né, essa ideia que eu tive ali na disciplina de redação para trazer aqui os meus alunos e viverem essa experiência, né, de grande conhecimento e grande aprendizagem. Bom, gostaria também de agradecer aos meus alunos, né, que gentilmente aceitaram o convite aqui para entrevistar, vamos dizer assim, o professor Paulo. Gostaria também de agradecer aos demais que estão aqui presentes, né, mas que estão desempenhando outras funções, estão aqui nos bastidores. E a você, ouvinte e visitante da Expo Intentos, desejamos que aproveite este espaço de reflexão, inspiração e troca de saberes. Muito obrigada por nos acompanhar nesse primeiro podcast Intentos em Ação, Vozes pela Sustentabilidade. E até a próxima, pessoal!